Dentro da vida pessoal e ministerial, existem duas características muito importantes. A primeira é nós entendermos a respeito da escala do tempo. A segunda é nós entendermos a escala a respeito dos processos. Tempo e processos são duas interfaces muito importantes na vida pessoal e na vida profissional. É muito importante ao ponto de Jesus contar uma parábola dizendo qual é o homem que quer construir uma torre, primeiro se assenta, calcula e observa se tem orçamento para concretizar. Então você percebe que numa construção de uma torre, no andamento ou no ponto de partida de uma obra, você precisa entender qual é a escala de tempo e segundo, quais são os processos que você deve se submeter. Até mesmo para construir uma torre, precisa de organização, planejamento, entender o tempo e entender a escala dos processos. Isso é tão importante que existe um livro chamado O Herói de Mil Faces, escrito por Joseph Campbell, onde ele vai basear as histórias de um herói e a sua jornada baseado no ponto de partida, os desafios, as adversidades no meio dessa trajetória, a conquista de um herói e após a conquista o seu retorno. É nesse livro que ele vai dar várias características que acontecem no percurso da vida de um herói. Fala sobre o processo do tempo e fala sobre a escala dos processos. Senhores, ministério, liderança, nós devemos entender em que tempo e quais são os processos que nós devemos passar. Isso é tão importante que quando nós olhamos para dentro da Bíblia Sagrada, se você for observar em Atos capítulo 13, versículo de número 1, Paulo e Barnabé são chamados de profetas e são chamados de mestres. Nós sabemos que baseado em Efésios capítulo 4, versículo 11, existem 5 ministérios: o apóstolo, pastor, evangelista, profeta e mestre. O apóstolo Paulo inicialmente não teve o reconhecimento de apóstolo. Atos capítulo 14, tanto ele como Barnabé é chamado de profeta e é chamado de mestre. Então você percebe que ninguém começa no êxito do seu ministério, ninguém começa no topo, no pico da montanha. Existe um ponto de partida, existe um início, existe um processo. Se você for pegar na Bíblia Sagrada, em Atos capítulo 14, versículo 14, a igreja de Antioquia reconhece Paulo como apóstolo. Não adianta fugirmos dessa cronologia do tempo e dos processos. Primeiro, que quando nós falamos em tempo, o tempo ele é muito importante porque o tempo cura, o tempo aplaca os traumas e ameniza as dores do passado. E o tempo ele ajuda e contribui no processo e nas fases do luto. O tempo te ajuda a ressignificar as suas perdas. O tempo te amadurece. O tempo lhe ajuda a construir a capacidade de resiliência, a capacidade de tirar da derrota experiência e amadurecimento. Então o tempo é um dos maiores aliados na vida das pessoas. É por isso que quando nós olhamos dentro da Bíblia Sagrada, a igreja de Antioquia, em Atos capítulo 13, Paulo e Barnabé era reconhecido como profeta e reconhecido como mestre. É importante a gente entender que o apóstolo Paulo, ele não foi reconhecido no começo do seu ministério. A igreja não reconheceu Paulo como apóstolo, era reconhecido como profeta, como mestre. Então nós percebemos que ninguém chega no topo do seu ministério antes que passe por uma jornada. É a jornada que vai te construir e que vai te amadurecer e te dar capacidade de resiliência e experiência ao decorrer da sua chamada e na continuidade do seu ministério. Mas em Atos capítulo 14, a mesma igreja que no capítulo anterior reconhecia Paulo como mestre, como profeta, no capítulo 14 a igreja reconhece Paulo como apóstolo. Então nós percebemos que seja na vida profissional ou na vida ministerial, toda a trajetória de um vencedor depende da jornada que ela é construída. E nem toda jornada é construída por sucessos. Nem toda jornada é construída pelo bônus, pela promoção, pelos aplausos e pelos elogios. Aliás, o ser humano se constrói muito mais nas derrotas do que propriamente nas vitórias. Por isso, não se esqueça,
Os processos e a escala do tempo, ela vem para você construir uma obra fundamentada e um ministério muito bem consolidado. Se você gostou desse vídeo, compartilha, me ajuda. Compartilha nos grupos de WhatsApp, se inscreve no nosso canal Repercutindo Emoções. Vai lá, dá um like e faz seus comentários abaixo. Deus te abençoe e um forte abraço.